Você costuma caminhar pelas ruas do seu bairro? Costuma usar as praças, os parques? No seu dia a dia, você interage com o espaço público do lugar onde você mora? Começa agora mais um Multiversos, o programa de arte e cultura da PUC Paraná, em parceria com a TV Evangelizar. E para conversar com a gente hoje sobre a ocupação dos espaços urbanos, tenho o prazer de convidar a poeta Gabriela, um dos nomes que marca a presença no movimento cultural periférico de Curitiba. Poeta, porque foi preciso, atua na arte e na educação através da cultura hip hop, como educadora social, arte educadora, produtora cultural e MC de batalha de rima. Obrigada pela tua presença, Gabriela. Eu que agradeço o convite, licença para chegar a bater esse papo com vocês. Nosso outro convidado é o Michael Deves, artista urbano, ilustrador e designer, mais conhecido como Deves, é autodidata e tem contato com a arte desde os 9 anos de idade. Atualmente, cria e executa projetos em diversas plataformas de pintura artística e tem trabalhos espalhados por vários países. Obrigada pela tua presença, Deves. Obrigado a vocês pelo convite. Tamo aí. E Pedro Solak, que é professor, arte educador, brincante, com décadas de atuação em Curitiba. Já foi coordenador de grupos de maracatu, além do grupo Garibaldes e Sacis. Bloco carnavalesco já tem 25 anos de história na cidade. Pedro, a sua trajetória é permeada pelo movimento de levar a arte e a cultura para as ruas de Curitiba. Queria que você contasse para a gente um pouco de como é que começa essa tua trajetória. E a pergunta ela já responde, porque a necessidade de estar na rua, de ocupar a rua, é o que me fez ser um buscador da arte. Eu fiz faculdade de teatro, mas eu sou formado em artes visuais, sou músico, dou aula de música, e aí quando essa palavra brincante foi descoberta por mim, eu vi que era isso que acontecia, todas essas artes integradas no ambiente da rua, num ambiente onde as pessoas estão transitando livremente. Muitas vezes é montado espetáculos, mas às vezes também não através de espetáculos, né? Através de intervenções, performances, ou simples fazer aí da arte no dia a dia na rua. Aconteceu através dos grupos de maracatu que eu fiz parte, através de outros grupos que a gente ia para a rua, através de estabelecimentos comerciais que eu fazia na frente do local, e com o Garibaldi Sacis, como você falou, há 25 anos, que a gente tenta ocupar da melhor maneira possível e em vários lugares da cidade. Gabriela, poeta porque foi preciso? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Bom, eu comecei a escrever aos 12 anos de idade, nas últimas folhas do caderno, em meio aos tédios das aulas de exatas, e aí eu descobri que a palavra era algo que me fascinava muito. Então, uma professora de português me trouxe a aprovação que eu precisava para eu me sentir aceita e inspirada a escrever mais. Eu lembro que ela colocou uma poesia minha na prova para ser usado como decantação silábica, e aquilo me motivou, aquilo me aprovou de uma maneira que me fez pensar que talvez era possível ser poeta por profissão. Então, foi a necessidade de me expressar que vem primeiro, e ao longo da minha trajetória eu conheço os poetas de rua, conheço os movimentos de rua, onde a gente tem a poesia falada, e aí naturalmente eu acabo me envolvendo, e essa necessidade acaba se tornando tudo que eu sou hoje, assim. Com que idade que você se aproxima do slam? E o que é o slam? Conta um pouquinho, rapidinho, pra gente. Eu tinha 17 anos, quando eu estava andando no centro de Curitiba, e eu encontro uma roda onde tem uma pessoa no meio falando e todo mundo escutando, e eu não entendo direito do que se trata. E aí eu percebo que são poesias e resolvo participar, afinal eu já escrevia há 5 anos, eu tinha um blog, mas eu nunca tinha verbalizado aquilo que eu escrevia. E foi uma experiência, no começo, horrorosa, falar bem a verdade, porque eu fiquei muito nervosa, assim, foi muito difícil. E depois eu descubro que são batalhas de poesia falada, que diferente das batalhas de rima mais conhecidas da cultura hip hop, o poeta ele tem 3 minutos e somente o seu texto, a sua voz
e a sua ideia para se expressar. Então, você tem aquele tempo determinado para fazer o seu texto, que é avaliado por um público popular, que é escolhido na hora entre as pessoas que estão ali, mas se trata de uma competição organizada, que, assim como as batalhas de rima, tem etapas locais, estaduais, nacionais e internacionais. Então, é um esporte da palavra, uma competição de poesia que acontece aqui em Curitiba e no Brasil inteiro. A criançada lá na vila tá perdida. Os mães e as minas estão sem assistência. A polícia tá descendo o cacete, exterminando os pobres e vocês só no #resistência. Irmão, dai-me paciência. Michael, como é que você se aproxima do grafite e das artes visuais? Minha trajetória ela foi bem louca assim no começo, né? Porque morador de periferia, né? De Curitiba. Até então fazia parte da torcida organizada, né? E comecei a fazer pichações, né? Levando o bairro, vamos dizer, né? De um bairro para o outro. E comecei a demarcar, né? No caso, os locais. Posteriormente a isso, eu tive um contato com, né, vamos dizer, com a cultura hip hop em Curitiba. Isso foi em 98, né? Comecei a conhecer algumas pessoas ainda vertentes ainda que existiam aqui, como DJ Primo, MC Mascote, enfim, outros caras, que começaram a trazer material, tipo de fanzine, coisas do gênero. E com isso comecei a ter contatos com os caras de fora daqui. Até então tinha algumas pessoas que pintavam em Curitiba, né? Fazia alguns bombe que a gente fala. Posteriormente a isso conheci uma galera de São Paulo e comecei a ter contato com vários tipos de arte. Até então, por não ter condições de estudar de uma forma mais ampla a arte, eu comecei a devorar livros sobre arte na Biblioteca Pública de Curitiba. E eu costumo dizer que o grande estalo assim, meu para entender o grafite, né, em si, foi uma escola pública quando assisti o filme do Jean Basquiat, que é um norte-americano, referência em vários nichos, assim, não tanto dentro do grafite, mas é um cara que se expressava muito através da arte, e eu me identifiquei muito com aquilo, que eu queria expressar para a rua, queria fazer as coisas, mas não conseguia ter aquela oportunidade de, né, sabe, de conseguir falar o que eu queria ou demonstrar aquilo que eu queria, mostrar que eu existia. E o grafite traz essa linguagem, né? Tipo, de dizer estou aqui, eu existo, olha aqui, independente se a pessoa gosta ou não naquela localidade. E foi minha aproximação e daí em diante foi evoluindo com outras coisas, enfim, outros contatos, network, que foi naturalmente acontecendo dentro da minha vida e abrindo caminhos aí até hoje. E como é que essa aproximação com o grafite influencia, toca na tua relação com a cidade, com o espaço urbano, com o teu bairro? Então, hoje, eu tenho uma concepção assim, no meu trabalho autoral que ele tenta trazer leveza, né, através das cores para as pessoas. Eu tive muitos problemas familiares minha vida inteira e demorei muito para conseguir entender o que a arte representava para mim. Até então eu pintava por pintar. Hoje eu pinto um estilo que é as jovens lolitas, né? Que são expressões japonesas, mas referenciadas com culturas populares, seja indígenas, seja da América do Sul, seja da América do Norte, de outros países. E em cima disso ela representa diversas formas das pessoas se expressarem através do empoderamento, seja empoderamento feminino, seja de classe, seja social, seja dificuldades e assim por diante. Então quando ela pinta, vamos dizer assim, que ela está ali pintada, ela remete a muitas coisas. Então, as pessoas podem ver que meus trabalhos são pintados muito coloridos, com bastante cor, expressivamente várias coisas, e ela se remete muito a essa identidade que a pessoa vê. Às vezes, dificilmente você vai ver uma coisa que cause uma coisa de ruim para a pessoa, porque a cidade é cinza. Então, se for levar uma coisa mais pesada para o cotidiano, tipo, não é o que eu quero levar na minha arte. Então, eu tento buscar outros caminhos para as pessoas tentarem ver coisas importantes que precisam ser mudadas, mas com cores. Gabriela, te pergunto, o slam, as rodas de slam têm uma característica de ocupar, né, as praças, de sair também do centro da cidade, ocupar os bairros. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa característica. Olha só, é muito interessante a gente pensar isso, porque esse movimento ele surge nos Estados Unidos na década de 80, dentro de espaços fechados. E aí, quando a Roberta Estrela Dalva, que é uma grande atriz, MC, doutora, né, na área das artes cênicas, traz para o Brasil esse movimento, ela traz num espaço fechado, mas público, de livre acesso. E rapidamente ele se espalha pelo Brasil, pela América Latina, nas periferias. Então isso é uma característica do Brasil e da América Latina, de descentralizar. Fora daqui não é assim, apesar de ser um movimento que está espalhado pelo mundo todo. A gente tem mais de 500 comunidades de slam poesia ao redor do mundo, e isso é algo que tem aqui. Então é muito rico e é uma característica nossa, né? Aqui em Curitiba, a gente ainda não tem tantos movimentos como tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Que são os grandes centros e os grandes polos onde a arte e a cultura ferve ali e o negócio acontece. Mas a gente já tem slams que estão descentralizando e que estão levando de forma gratuita o acesso ao lazer, à rima e à cultura para a comunidade.
Obrigada, Gabriela. O Multiversos volta já. O Multiverso está de volta e hoje o assunto é a ocupação do espaço urbano. E Pedro, nesses seus anos de experiência, o que você percebe que a cultura popular, quando ela está na rua, o que ela leva, qual que é a importância dela estar ali? Vixe, aí a gente começou, por exemplo, o maracatu. Há 20 anos atrás, no inverno, a gente tentando tocar maracatu na Rua 15, com esse frio que a gente tem, com essa garoa que a gente tem, ali 10 pessoas acompanhando a gente. Mas passou 5 anos, eram 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. O Garibaldes no Largo da Ordem. A primeira saída que a gente fez, 30 pessoas tocando, 30 pessoas assistindo. Agora é 100 tocando e 20 mil acompanhando. E era um bloco, agora tem 30 blocos, 40 blocos, blocas, coletivos pela cidade que fazem a manifestação, né, no período do pré-carnaval, do carnaval, e até se estendeu pelo resto do ano. Ou seja, a gente conseguiu demonstrar de alguma forma que é possível estar na rua. Quando a gente fala rua também, né, o povo acha que a gente vai invadir a rua e vai atrapalhar a passagem de carro. Não, esse pessoal vai vir com o carnaval, vai atrapalhar tudo. E é praça, é parque, espaços calçadões, né, a 15 é um desses exemplos, e a importância é a democratização da cultura. Né? O básico do básico é esse, porque a alegria é necessária, a alegria é saudável, a alegria faz parte da saúde mental, da saúde física, da saúde psicológica, enfim, de tudo. A cultura da rua, seja bloco de carnaval, seja grupo de maracatu, seja grafite, enfim, todas as outras linguagens, né, estão para democratizar a cultura. Para mim, a maior importância é essa. Deves, você organiza o festival Street of Styles, que é um dos maiores eventos de arte urbana da América Latina. Conta pra gente como é que acontece esse evento. O Street of Styles, ele hoje é o maior festival da América Latina de street art, né? Um grafite, um foco no grafite, porque existem outros festivais com linguagens urbanas, mas o grafite em si, ele tem algumas nomenclaturas dentro dele que pega estilo de pessoas, né? Estilo dos artistas, vamos dizer. Então, esse ano nós trouxemos 400 artistas para cá, de 52 países e todos os estados do Brasil. E sem falar que só do Paraná foram 100, né? Então, de várias cidades do Paraná, cidades que normalmente são negativadas ou invisíveis dentro de uma cultura mesmo, até no hip-hop. Então, a gente tentou de várias maneiras democratizar isso, né? E o mais interessante, que eu sempre friso assim, todos os artistas vêm para o festival independentemente. Então, a gente não custeia passagem, né, para os artistas, a gente não paga cachê, a gente fornece uma estrutura para eles aqui, uma hospedagem, alimentação, tinta para pintar, um intercâmbio com todas as pessoas, porque o festival ele tem esse caráter de encontro e não somente de difundir, né, o artista. Então, pode ser o artista mais reconhecido que tem muitos caras de muitos nomes que vêm para cá, só que aqui todo mundo igual, assim. Então, a gente tem por isso que o festival é tão importante, né, falando aí a nível mundial. Tem cara que vem da China, gasta 10 mil de passagem para cá porque quer estar ali, porque aquilo é importante. Isso tem um peso dentro do currículo dele, enfim, outras coisas assim. E dentro do festival a gente também tem outras linguagens, né? Como as batalhas de rima, né? O pessoal do slam participa, o break, o skate. Então são várias linguagens urbanas que fazem parte. Enfim, algumas outras coisas que acontecem. Então o festival ele pulsa de forma diferente, mas com foco na arte urbana. E como é que uma pergunta para vocês três, né? Fiquem à vontade para ir respondendo. Mas eu queria saber, na percepção de vocês, a partir das suas experiências pessoais, como é que vocês têm percebido a relação das pessoas com a cidade? Bom, eu acho que
é muito relativo, assim. Eu vejo a juventude ocupando esses espaços cada vez mais. Eu percebo desde a minha relação com o público, com as crianças em sala de aula, que também trabalho com essa parte da educação, essa sede por ocupar os espaços e essa vontade de expressar aquilo que a gente tem produzido, seja nas visuais, seja na música, seja na rima. E eu acredito que isso tem impactado positivamente a forma como a gente se relaciona com os espaços e como se a gente se relaciona entre si também. Então, eu acho que é uma mediação muito bacana, sabe? A gente consegue dialogar, a gente consegue criar espaços mais democráticos, a gente consegue evoluir enquanto sociedade quando a gente se abre para isso. Eu vejo uma tendência de ampliação assim e de cada vez mais ocupação desses ambientes e fico muito feliz por conta disso também. Eu vejo a vontade das pessoas aumentando, mas também vejo o lado contrário de poderes públicos, né, seja âmbito municipal, estadual, quererem regulamentar a pessoa estar na rua, né, como se estar na rua tivesse que ter um alvará, uma licença para isso. Então, quando tem eventos com burocracias, com autorizações de alvarás, de utilização do espaço, até tudo bem, é bem visto, mas quando ele não é dessa forma, ele ainda é muito marginalizado. Então, claro que a gente tem que ter cuidados e, no máximo, que a gente também puder ter autorizações e parcerias para que isso aconteça, é maravilhoso. Mas eu vejo muito, infelizmente, do outro lado, às vezes, um grupo ensaiando com 10, 15 pessoas, ensaiando no canto de uma praça lá, e aí chega a polícia, chega autoridades e tal, e tiram essas pessoas, né? Sei de toda a questão de legislação e tudo mais, mas eu ainda acho que vários outros lugares do Brasil têm uma cultura de favorecimento dessa cultura de rua. Então, eu vejo muito a expansão da juventude e mesmo, né, mais velhos, enfim, criançada também como professor, doidos para estarem na rua, mas eu sou professor também, né, 22 anos, e estou há quase 5 anos como empreendedor, né, acabei virando empresário, porque abri um bar que era uma portinha para ter o meu QG para as coisas da rua. O maracatu, porque daí ia ter lá, o carnaval, porque eu ia ter ali meu QGzinho, e eu acabei levando multas por intervenções artísticas na frente do bar. E não era 3 horas da manhã, não era dia de semana, era dia de semana e tudo mais. E aí o que acontece? Eu acabei alugando o espaço do lado e jogando um palco lá para dentro, me escondendo, e aí a minha vontade era fazer o tempo todo manifestações artísticas na rua. E agora eu virei dono de um bar que tem uma programação artística maravilhosa, mas a minha vontade era o tempo inteiro, 100%, estar na rua. Se eu pudesse ter um carrinho, né, para vender, sei lá, alguma coisa na rua e fazer arte na rua, eu faria isso, trocaria, né, o bar por isso, porque eu acho que estar na rua é onde é aquele mote da música do Milton Nascimento, mas é onde o artista tem que estar. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Deves, e você, como é que tem percebido essa relação das pessoas com o espaço público? Bom, eu acho que vou no mesmo caminho deles. Porque, assim, não só os artistas, mas a população em geral, ela quer ocupar os espaços, né? Seja jogar futebol no final de semana, seja caminhar, seja, enfim, fazer diversas atividades, seja ela cultural ou não. A dificuldade que eu acho dentro hoje de uma sociedade, falando curitibana, né, no modo geral, é que a gente sente uma dificuldade da ampliação da ocupação dos espaços públicos. Então, você não ocupa, né? Você tem que, como se dizer, arrendar um espaço para você poder ocupar. Diferente, como ele falou, de outros espaços dentro do Brasil. Eu já viajei, graças a Deus, em todos os estados do Brasil e Curitiba é uma exceção dentro num Brasilzão gigante que existe. Se você for para Pinhais, por exemplo, outras cidades aí, você vai ver que é muito mais amplo o acesso dos espaços públicos. O que eu acho, por exemplo, assim, existe muito uma mística em Curitiba,
os espaços, vai ter baderna, vai ter bagunça, bebedeira, uso de drogas e por diante, mas isso acontece em qualquer lugar, dentro de espaços públicos ou privados, isso no show de sertanejo, do axé, do rock, do rap, de qualquer um deles. Se não pode, tem que ter normas e assim, né, serem cumpridas por todos, mas eu acho que você privar uma população de expressar a sua cultura, ainda mais uma população carente como é a paranaense, de identidade cultural, de regional, assim por diante, eu acho que isso carece, né, a longo prazo, como nós estamos sentindo até hoje, né? Se for rodar o Brasil inteiro, aqui do sul do Brasil, o Rio Grande do Sul tem uma identidade cultural muito forte, Santa Catarina também, São Paulo, todos os lugares têm, e o Paraná é muito difícil. Nós ainda estamos na briga aí de identidade com a capivara, porque outros estados também têm a capivara. Então, quando nós vamos ter uma identidade que nem a nossa? Eu acho que vai muito sobre isso. E a ocupação do espaço público está sendo hoje em dia, vamos dizer assim, pela essa nova geração, a geração Z, né, que fala agora, não sei se é Z, Y ou X, qual que está agora, ela está sendo tipo de ocupar a força, né? Então, por exemplo, a Arte de Rua tem feito isso, o Guarabato Social fez isso durante muito tempo, e hoje tem uma galera que está vindo também ocupação meio que forçada, os slams, assim por diante, muitas ocupações acontecem até no sertanejo, no axé, no rock, assim por diante, e isso tem forçado com que as instituições públicas, não fazendo seu serviço, vamos dizer assim, tendo regrar, isso acaba de uma forma que as pessoas acabam tendo dificuldade, né? Semana passada mesmo teve um encontro de bike que eu achei sensacional, tipo, eu sempre andei de BMX quando era criança, e os caras reprimiram a molecada de 10, 12, 13 anos andando de bike na praça. Gente, que mundo nós estamos vivendo? Tipo, é um lazer, sabe, tipo, são crianças, então, tipo, que caminho nós estamos seguindo? Acho que é isso. E para encerrar, aproveitando o título do programa, que é Se Essa Rua Fosse Nossa, pergunto para vocês em uma frase. Se essa rua fosse nossa, ela seria... Democrática. Colorida. Você falou uma frase. Fechada e no final de semana para a gente poder ocupar ela com mais tranquilidade. E é claro que a gente estendeu a conversa para além do estúdio. Dá uma olhadinha. Bom, eu me chamo Jaqueline, eu trabalho com educação museal, também sou fotógrafa e faço parte do coletivo Fotofolia. Bom, o Fotofolia, então, é um coletivo independente, né? E aí essa ideia de coletivo também tem a ver com essas manifestações culturais que acontecem na rua, né? Que são muito coletivas, os grupos, as festas, né? E a gente acredita que o Fotofolia não teria como acontecer de outra forma, né? Então ele precisa conversar com todos esses outros coletivos, né? Que estão se manifestando culturalmente aqui na cidade. Então a ideia inicial do Fotofolia era fotografar as diversas manifestações de rua que acontecem na cidade, né? Mas a gente foca no pré-carnaval desde 2017, né? E aí a ideia é manter viva, então, essa narrativa, né? Todas essas histórias e todos esses acontecimentos que só o pré-carnaval de rua proporciona. A arte talvez seja uma das coisas que mais se aproximam da vida, né? E nesses momentos de ocupação do espaço público, esses momentos coletivos, né? Eu acho que são momentos que a gente consegue prestar atenção nas coisas. Eu acredito que o carnaval proporciona esse sentimento de pertencimento que é muito significativo, assim, né? E eu acho que por meio da fotografia a gente consegue captar esses momentos que talvez a gente, enquanto está ali, né, na folia, enquanto folião, enquanto batuqueiro, quando a gente está nesse papel, talvez essas minúcias elas passam despercebidas, porque você está tão envolvida, né, com o que está acontecendo ali, com o que você está sentindo, com o que você está sendo atravessada, que algumas coisas escapam, né? Então é a baqueta que está quase encostando no surdo, é o tamborim que está levantado, é a caixa que uma baqueta está encostando, a outra não, é o sorriso das pessoas, é a seriedade na hora de prestar atenção, né? A fotografia ela tem esse papel, né, por si só de contar uma narrativa, né? E nesse sentido também a fotografia ela é uma fonte histórica. Então a foto ela valoriza essas culturas, ela conta, ela traz uma verdade nela mesma, assim, né? Que só a imagem vai poder te contar, né? Talvez nem uma história sobre aquela foto conte tanto quanto a própria fotografia, né? Gabriela, Deves, Pedro, obrigada pela presença de vocês, obrigada por essa conversa tão inspiradora. E você aí que está acompanhando a gente, obrigada também por estar aqui. Até o próximo Multiversos.